Olá, tudo bem com você? Vamos ler algumas notícias aqui e depois eu vou fazer uma ligação entre todas as notícias dentro de um tema central que eu queria passar hoje, que é liberdade de expressão. Lembrando, para quem me assiste, eu não sou jornalista, eu não faço jornalismo, eu não apuro fatos, né? Eu estou trabalhando aqui com o que já saiu na imprensa, com o que já é fato dado e tecendo comentários com base na minha vivência, eu sou um acadêmico, com base na minha leitura, enfim, para a gente tentar interpretar algumas coisas. Então vamos lá. Vinícius Júnior sofre racismo e é expulso de partida do Real Madrid. O atacante brasileiro foi xingado de macaco por torcedores e sofreu um mata-leão de um adversário em campo. Isso foi domingo, né? Dia 21. Ele foi injustiçado duplamente aí no caso, né? A questão do racismo e a questão dele depois ter sido expulso, sabe? Isso é quase como uma analogia. Uma pessoa tá passando na rua, dá um chute numa criança e aí uma outra pessoa que viu fala, mas essa criança deve ter feito alguma coisa para ele. Uma situação bem parecida, mas vamos lá. Paralelo a isso aqui, Léo Lins é proibido de fazer piadas com minorias. Defesa vê censura. Aqui a gente está no Splash, eu não falei antes, a gente estava na revista Veja. Tá? Léo Lins teve o show perturbador removido das plataformas digitais por decisão da Justiça de São Paulo. Paralelo a isso, novamente, a gente teve a fala do senador Magno Malta sobre o racismo que o Vinícius Júnior sofreu naquele jogo. E eu vou recorrer aqui a Lilia Schwartz para falar, comentar o que ele disse, porque ela fez uma pequena transcrição. Eu ia falar uma coisa feia. Então o senador diz o seguinte: isso tá na mídia, tá em tudo quanto é lugar, enfim. As emissoras ficam com esse assunto desde ontem reverberando, revitimizando ele, porque é o assunto da Ibope. É um assunto que eu não posso falar em público, mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar injeção, a injeção foi feita do quê? De cobra. Não sei de onde ele tirou isso. Não sei, a gente vê aí uma pessoa atrasada, retrógrada no tempo em que vive, né? Intelectualmente limitada, enfim. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Que dizer, né? Ele disse que fez uma analogia, depois ele falou que fez uma analogia para defender o Vinícius. Aham, tá bom. Sabe aquele meme? Aham, Cláudia, senta lá. E, enfim. Vamos falar um pouquinho de liberdade de expressão. Especialmente porque a defesa do Léo Lins diz que ele foi censurado. O Fábio Porchat, no caso, ele também soltou um comentário dizendo que aquilo era censura. Só que o Fábio Porchat, diferente de muitas outras pessoas,
Ele é um cara muito inteligente, muito culto, ele é engajado com causas sociais e ele voltou atrás. Eu acho legal isso aqui é a Folha de São Paulo, né? Fábio Porchat recua sobre caso Léo Lins e pede desculpas, eu errei. O humorista afirma que nunca buscou defender o humor racista e que apagou publicações sobre o assunto. Então, ele diz o seguinte aqui. O humorista Fábio Porchat voltou a se pronunciar sobre o caso Léo Lins. Em novo comunicado divulgado na noite desta sexta-feira em seu perfil no Instagram, o comediante assumiu que fez tweets isolados sobre um assunto complexo e que falhou em não tomar cuidado com as palavras. Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, aspas do Fábio Porchat, né? Conversei com muita gente legal, eu entendi muito bem as reações, disse ele no início do vídeo. Minha posição nunca foi defender um humor racista, eu sempre tentei defender um humor que não causasse dor, que não machucasse. No encerramento, Porchat disse que precisava de uma melhor avaliação. Falei de forma rasa e confusa, então eu errei. A seguir, ele informa que as publicações sobre o assunto foram apagadas de suas redes sociais para refazer o posicionamento. Fábio Porchat sempre foi ligado a causas sociais e tudo mais, e ele foi muito execrado, né? Ele foi... Será que existe isso, muito execrado? Mas enfim, ele foi metralhado nas redes sociais, falaram absurdos dele porque ele estava defendendo a tal liberdade de expressão. E aí ele tomou a atitude, enfim, mais correta, que foi reavaliar seu ponto e dizer eu errei, estou reconsiderando, né? E ele assumiu aqui né, que foi raso e tudo mais. Eu gosto do Fábio Porchat. Né, eu acho que é uma pessoa muito humana. Achei que essa atitude foi muito nobre da parte deles. Mas vamos voltar para a questão do Léo Lins para fazer a ligação entre o racismo do Vinícius e a fala do Magno Malta. A questão é que o Léo Lins ele se vale muito de piadas sobre minorias. Então, eu tentei separar aqui algumas coisas, mas quando ele saiu do SBT, saiu não, ele foi demitido, né? Ele tinha feito uma piada sobre hidrocefalia, falado que uma criança no Ceará tinha hidrocefalia e que o único lugar, era no Ceará, gente, não lembro bem, o único lugar onde tinha água era na cabeça da criança. E hidrocefalia é um caso muito triste, é uma coisa muito sofrida, assim, não cabe piada. Essa não foi a primeira vez. Tá aqui. Em outro momento, afirmou que fez um show na Alemanha e que o cinzeiro era o assento preferencial para judeus. Era pequeno, mas cabia uns 18. Né? A frase claramente faz alusão aos judeus mortos na câmara de gás que tinham seus corpos incinerados durante a Segunda Guerra. Então, assim, essas questões relacionadas à liberdade de expressão, elas, ao meu ver, elas não geram nenhuma discussão muito profunda, porque o meu entendimento de tudo que a gente sabe, né, de tudo que a gente já viu, sobre coisas sendo faladas, palavras que depois se tornam ações, é que liberdade de expressão é um direito e, como todo direito, ele tem seus limites e precisa de uma regulação, especialmente na internet. Né? É muito fácil a gente defender uma liberdade de expressão irrestrita quando não somos nós que estamos sendo atingidos por um mau uso ou por um uso abusivo dessa liberdade.
é difícil mesmo, e o exercício de empatia, ele é um exercício diário, ele é um esforço constante para a gente entender o, o porquê do posicionamento das pessoas em relação a determinados temas. Então, quando ele faz piadas racistas, piadas antissemitas, a gente vê que são coisas muito, como é que a gente vai dizer? São coisas muito pontuais, né? São coisas que já foram pautadas por extremismos, né? É impossível ver esse tipo de piada, de situação e não fazer relação com o governo passado, com ah, os partidos de extrema direita, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? O caso do Vinícius, que depois o diretor lá da Liga veio se desculpar, mas foi por causa da repercussão, porque ele, por um acaso, ele é ligado com o partido de extrema direita de lá, né? Com os radicais, enfim. Então, no meu entendimento, isso não dá nenhuma discussão muito profunda. Pense o seguinte: é correto você que tem uma filha ou um filho, é correto alguém ficar na porta da tua casa e gritar que teus filhos merecem ser estuprados? Parece certo isso pra você? Se não parece certo aqui no mundo físico, por que isso seria certo e por que não caberia punição quando isso é feito no meio digital? Porque qualquer coisa que você fala no meio digital é um berro. Você não está falando para uma, duas pessoas. Você está falando para centenas de milhares. Então por que não cabe punição? Claro que cabe. Claro que essa tal liberdade de expressão é um direito que precisa ter regulação. Porque as pessoas, especialmente os extremistas, as pessoas mal intencionadas, vão abusar disso. É que a piada da hidrocefalia, aspas pro Léo Lins. Eu acho muito legal o Teleton porque eles ajudam crianças com vários problemas. E um vídeo de um garoto no interior de Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. É difícil. É complicado isso, né? E essa questão da censura, houve censura ou não? Novamente, eu não sou jornalista, sou um acadêmico, mas também não sou jurista, tá? Mas, ao meu ver, no meu entendimento, também não houve censura, porque ele não foi impedido de fazer esse show. Ele fez o show. Ele falou essas bobagens. Ele falou aquelas coisas lá no SBT, sabe? Que motivou a demissão. Ele não teve nenhum momento que submeteu o roteiro dele, o script dele, a um órgão do governo que disse se aquilo poderia ser dito ou não. Ele está apenas arcando com as consequências do que já foi feito, do que já foi dito. Ele está arcando com as consequências da sua liberdade de expressão. Ele exerceu sua liberdade de expressão de forma abusiva. A justiça entendeu isso, enxergou isso, até por meio de denúncias. No caso, quando ele faz uma piada antissemita, tem esqueci o nome, a associação lá dos judeus que falou, não, isso não se faz, isso não é certo, ele está brincando com uma coisa séria da história,
né? Quando ele faz aquele comentário sobre a hidrocefalia, tem as associações das crianças, das pessoas com deficiência, que entra e fala: que isso, cara, que você tá falando? Isso é uma condição sofrível. E aqui o Splash da UOL, ele tem aqui uma listinha das polêmicas dele, né? Piada com DJ Ives. Lembra aquele DJ que saiu aquele vídeo que ele foi pra cima? Na época eu lembro que eu pensei assim: ah, ele bateu na mulher, é ok. Ele deu. Não tô minimizando, tô dizendo o que eu imaginei e o que aconteceu de verdade. Ele deve ter dado um soco na mulher, empurrado ela e machucou, alguma coisa assim. Mas não, ele foi pra cima da mulher que nem cachorro louco, né? Piada com o DJ Ives. Em 2021, um comediante disse em um show que colocou o DJ Ives para tocar em seu reencontro com a ex-namorada. Ele também disse que queria encontrar ela, conversar, olhar olho no olho, dar um soco na costela. Tá vendo como é difícil? Quando a gente sabe, liberdade de expressão, você falar assim, foi um caso sério. Quem quiser resgatar o vídeo vai ver que foi absurdo. Transfobia. Léo Lins foi condenado em 2021 a pagar uma indenização de 15 mil à cabeleireira Whitney Martins de Oliveira após fazer piadas de teor transfóbico com seu nome e expor o nome da mulher no vídeo. E nesses casos em que as pessoas vão para a internet e citam, né, nomes, citam pessoas, aí até quem defende a tal liberdade de expressão irrestrita, a prova de bala, a prova de tudo, há de convir que é também direito dessa pessoa que foi citada, diretamente mencionada, entrar na justiça, processar, fazer boletim de ocorrência, ou o que quer que seja, né? Chapecoense. Em show de stand-up postado em seu canal no YouTube em 2018, o Léo Lins faz piada com a queda do avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas em 2016. Ele comparou a tragédia ao assassinato do jogador Daniel, ex-São Paulo. Pelo menos ele morreu depois de comer coisa boa, não foi como os jogadores da Chapecoense, que era comida de avião. Tem umas coisas que ele fala que eu não entendo. Eu conheci o Léo Lins no programa do Danilo Gentili. E assim, não, como o pessoal falava, não cheirava nem fedia. Mas, novamente, ele nunca tinha falado alguma coisa que me afetasse. E também eu não assisti o programa do Danilo Gentili com tanto afinco assim. Eu gostava mais das entrevistas dependendo de quem era entrevistado, né? Gordofobia. Léo Lins promoveu um show com uma imagem da modelo plus size Bia Gremion e seu namorado, Lorenzo, um homem trans. Mais uma vez, sem autorização. Na foto, os dois aparecem de lingerie. Chamei sua atenção? Que bom, postou o comediante. Enfim, e tem muita coisa, né? E o caso do Magno Malta, daquelas pessoas gritando macaco, macaco pro jogador. Liberdade de expressão? Que liberdade de expressão? Liberdade para expressar o quê? Sabe? Aquela história. Se você não entende como as coisas são, se você não tem nenhuma intenção de entrar numa discussão madura e, e adequada e respeitosa, é melhor que nada seja dito. Se você não consegue atingir certo nível de profundidade, se você não tem certo grau de maturidade, é melhor que nada seja dito. É melhor que você use a, a sua liberdade de expressão cantando uma musiquinha da Rita Lee,
de repente, sabe? Ao invés de falar essas coisas escabrosas ou essas coisas astronômicas, né? A Lilia Schwartz, novamente recorrendo a Lilia Schwartz, ela fez um comentário aqui, ó, cadê esse trechinho? O senador desconhece de que maneira a comparação com macacos desde o darwinismo racial do século XIX foi feita para inferiorizar negros? Vive em que mundo, afinal? E como assim vitimizar? Como disse Vini, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que sofre racismo. Infelizmente, provavelmente não será a última. E não será a última vez que eu vou vir aqui para fazer comentários desse tipo, né, para falar sobre esse tema. Mas, enfim, espero ter provocado em você alguma reflexão. Se você gostou, deixe seu joinha, indique esse vídeo para um amigo que precisa ficar melhor informado. E até o próximo.